Bom, o discurso do presidente Jair Bolsonaro hoje em Los Angeles ainda repercute. Yasmin Costa fala com a gente ao vivo de Brasília. Conta mais, Yasmin. A fala do presidente sobre a Amazônia sacudiu a cúpula das Américas. O que ele disse sobre as ações federais na região? Yasmin, boa noite. Oi, Kalina. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Jair Bolsonaro, ele dedicou boa parte do discurso dele hoje na Cúpula das Américas para tratar dessa questão ambiental. Disse que o governo brasileiro é o que tem uma das melhores legislações ambientais e que preserva o meio ambiente. É um dos países que mais preserva a floresta amazônica. Disse, inclusive, que é possível expandir o agronegócio no Brasil sem criar ali problemas para a região amazônica. Eu lembro, ele confirmou que o nosso país tem uma das melhores legislações ambientais. A gente separou exatamente esse trecho do presidente Jair Bolsonaro para a gente acompanhar. Vamos acompanhar. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa e restritiva. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Afinal, somos responsáveis pela emissão de menos de 3% de carbono do planeta, mesmo sendo a 10ª economia do mundo. E líderes de todo o mundo também estão de olho nas ações do governo na região amazônica, ainda mais diante do caso do desaparecimento de Bruno Araújo e Dom Philip. O que o presidente Bolsonaro, Yasmin, falou sobre as buscas? Pois é, né, Kalina? Esse é um assunto que está repercutindo internacionalmente. O presidente Bolsonaro ele foi muito questionado a respeito das medidas adotadas pelo governo brasileiro para tentar resgatar Dom Phillips, o jornalista inglês, e também o indigenista Bruno Araújo, que estão desaparecidos desde o último domingo. O presidente Bolsonaro afirmou que o governo brasileiro, desde que recebeu a primeira notificação, já enviou a campo forças de segurança para tentar fazer esse resgate. Mas hoje o Bolsonaro ele também foi muito questionado pelo Alto Comissariado para Direitos Humanos das Nações Unidas, que disse o seguinte, que foi extremamente lenta a resposta do governo brasileiro para tentar resgatar os 2 desaparecidos. Só que o presidente, logo após essa manifestação do Alto Comissariado, o presidente, no discurso, no fim da Cúpula das Américas, ele disse o seguinte, que o governo brasileiro está empenhado, usando todas as forças para tentar recuperar, encontrar, na verdade, esses 2 desaparecidos desde o domingo. A gente também separou esse trecho da fala do presidente para a gente acompanhar agora. Desde o último domingo, quando tivemos a informação que 2 cidadãos, um britânico, Dom Phillips, e um brasileiro, Bruno Araújo, desapareceram na região do Vado do Javari. Desde o primeiro momento, naquele mesmo domingo, as nossas Forças Armadas e Polícia Federal têm se destacado na busca incansável da localização dessas pessoas. Pedimos a Deus que sejam encontrados com vidas. Acompanharam aí parte do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Cúpula das Américas, falando sobre o desaparecimento do indigenista e também do jornalista. Agora eu chamo os nossos comentaristas para participarem aqui do nosso Jornal Jovem Pan. Boa noite, Alfredo Scaff e Rodrigo Constantino, sejam bem-vindos. Bom, eu começo falando sobre o tema Amazônia, não sobre o desaparecimento, né, desses 2 rapazes, desses 2 homens. Quero falar sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Antes até da reunião privada com Joe Biden, o presidente disse que sente que a soberania da Amazônia é abalada em vários momentos. Você concorda com o presidente, Constantino? Boa noite, Kalina. Boa noite a todos. Bom, sem dúvida, né? Basta lembrar da declaração do presidente francês dizendo que a Amazônia é dele, né? Deles. Existe um movimento globalista em curso que não liga muito para a soberania dos países. O Brasil é um país soberano, um país grande, um país importante em diversos aspectos, e a Amazônia é a joia da coroa. Tem muita gente de olho. Então, eu acho que o presidente está certo em frisar isso. Acho que o discurso foi firme. Acho que foi cordial em relação ao presidente americano, em que pese as divergências, e o fato do Bolsonaro ter apoiado o adversário do Joe Biden, o presidente Trump, para a reeleição, nada disso impediu uma conversa amigável, é o que tudo indica, né, e proveitosa do ponto de vista pragmático.
Então, de novo, a narrativa de que o Bolsonaro é um pária internacional e esse tipo de discurso que fala que o problema é a Amazônia e que a gente não liga, não cuida, isso não está colando, não está conseguindo mais seduzir ninguém. O Brasil tem matriz energética limpa, o Brasil, proteger a Amazônia não é algo trivial pelo tamanho, né? Mas mesmo assim o Brasil não tem feito feio nessa seara. Então, de novo, não tem por que pedir desculpas ou se envergonhar, e o presidente Bolsonaro leva essa mensagem adiante. Por sua vez, o presidente Joe Biden, antes do discurso do presidente Jair Bolsonaro, disse que a Amazônia é de responsabilidade internacional, porque o mundo se beneficia da proteção da floresta. Agora, o que ele deve oferecer em relação a isso? Qual tipo de financiamento, SCAF? E o que ele quis dizer quando disse que o mundo todo se beneficia da proteção da floresta? Bom, isso é verdade. Boa noite a você, boa noite ao Constantino, a toda a nossa audiência. Eu não tenho dúvida que a floresta amazônica é um dos poucos locais preservados no mundo desse tamanho de um continente, coisa que os Estados Unidos mesmo nunca conseguiu fazer nas suas florestas, muito menos a Europa, muito menos a China. Com certeza, a proteção da Amazônia é de interesse mundial, só que a Amazônia é do Brasil. Pouca parte no Peru, pouca parte na Colômbia, atinge alguns países da América do Sul. Só que a nossa soberania não se confunde com o benefício que a Amazônia faz pelo mundo. Então, se todos quiserem cuidar da Amazônia junto com o Brasil, precisam cumprir com as suas promessas. Precisa trazer dinheiro, financiamento, tecnologia, satélite, segurança de fronteira. E é isso que o governo federal está fazendo desde o começo. Ocorre que, como a Amazônia é do tamanho de um continente, é muito caro preservá-la, é muito caro vigiá-la, e não tenha dúvida, precisa-se sim de um organismo internacional, de ajuda internacional e não de crítica internacional, tipo essa que o Constantino acabou de dizer, presidente francês que só tem reator nuclear, que não tem floresta nenhuma, dando pitaco aqui no Brasil quando ele não cuida do próprio país. Então, quem cuida da Amazônia é o Brasil. Com ajuda internacional? Tomara que sim. Agora, Constantino, duas perguntas para você. Primeiramente, eu quero saber um balanço que você faz sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro na Cúpula das Américas e a expectativa da passagem dele por Orlando. Parece que vai ter uma motociata e ele vai participar, não é mesmo? Exatamente, Kalina. Começando por essa parte, né? Está marcado lá um passeio de moto depois da inauguração do vice-consulado em Orlando, que era uma demanda muito grande, finalmente vai acontecer, né? E também vai ter um encontro com a comunidade cristã, né, em Orlando. Então, acho que vai ser um encontro proveitoso, vai ser um evento tranquilo, amigável, né? E importante, o presidente talvez esperasse algum tipo de crítica, protesto na passagem por Los Angeles. Não aconteceu, acabou que não teve, né? Mas em Orlando ele deve encontrar, sem dúvida alguma, um público mais simpático a ele. Em relação à passagem toda, serviu para demonstrar exatamente que o Brasil não é esse pária internacional e que mesmo o Bolsonaro discordando de muitas coisas do governo Joe Biden, existe sim um alinhamento histórico e mais estrutural. Veja que o Joe Biden, apesar da radicalização do Partido Democrata em relação à esquerda aqui nos Estados Unidos, veja que essa Cúpula das Américas rechaçou o quê? Os países comunistas da região. Não foram sequer convidados. São os países que o PT do Lula defendem. Venezuela, Cuba, esses países estão fora. Agora, o Brasil é o grande pilar democrático da região. Então, o Joe Biden, em que pese esse esquerdismo crescente do Partido Democrata, ele tem noção do perigo. Ele não quer o Foro de São Paulo cuidando de toda a América Latina e o Brasil tem sido, sim, um foco de resistência. Ele pode ter críticas, muitas críticas, à postura do governo Bolsonaro em vários aspectos, mas ele entende que é um governo democrata.